Amigos, o Brasil realmente não é para amadores. Você trabalha uma vida inteira e aí depois disso você se aposenta achando que você vai curtir sua vida, começa a perceber que o dinheiro não é suficiente para pagar as suas despesas e além disso, ainda tem um sócio querendo te sugar. Exatamente, esse sócio se chama governo. E aí você pode falar um governo, outro governo, que seja, qualquer governo. Você vai deixar que ele passe a mão na sua aposentadoria? Pois é, você pode cuidar disso de uma outra forma. Eu já falei aqui várias vezes sobre fazer uma carteira previdenciária de ações. Mas por que eu falo tanto sobre isso? Porque a carteira previdenciária de ações, a primeira coisa que ela tem de vantagem é que ela consegue corrigir a inflação real, a inflação da economia. Exatamente. Sabe aquele teu plano de saúde que aumenta 20% por ano? Né? Imagina em 4 anos, 5 anos, você ter aí o seu valor de plano de saúde dobrado e a sua inflação ser de 6%. Ou seja, essa inflação não vai cobrir os seus custos no futuro. Então você tem que estar preparado. E como é que a gente se prepara para isso? Pois é, essa carteira previdenciária você pode ir fazendo aos poucos. Se você é jovem, você tem muito tempo pela frente. Esse tempo vai te ajudar muito com os juros compostos. Mas se você já tem uma idade mais avançada, tem um patrimônio, talvez a alocação de recursos que você esteja fazendo possa ser melhorada. Mas e aí, você tem coragem de tirar dinheiro da renda fixa e botar na renda variável? Pois é, né? O gerente do banco sempre te assusta dizendo que é risco, que é muito perigoso, mas talvez seja a hora de você começar a estudar um pouco essa nova opção. Em países desenvolvidos, é natural que as pessoas comprem ações de empresas pagadoras de dividendos justamente para quando elas mais precisarem, lá na frente, elas terem como se manter. Né? Então, é importante você construir uma carteira previdenciária. E uma carteira previdenciária hoje, que é mais saudável e mais sólida, ela conta com empresas dos 5 principais setores perenes da Bolsa aqui. Então, nós temos bancos, nós temos energia, saneamento, seguros e telecomunicações. Esses setores, o que acontece com eles? Por que eles são tão bons para a renda previdenciária? Porque são setores que, mesmo em tempos de crise, em tempos que o governo possa fazer suas besteiras, eles são a prova dessas crises. Né? Por quê? Porque as pessoas não podem ficar sem bancos, as pessoas não podem ficar sem seguros, sem saneamento, sem energia elétrica e sem telecomunicações. Imagina como seria hoje um mundo sem a internet. Exatamente. É impossível da gente pensar nesse mundo. Até porque eu não conseguiria trazer essas informações hoje para as pessoas. Antigamente, a Bolsa de Valores era muito difícil o acesso a ela. Por quê? Porque as pessoas não tinham informação e não tinham como ter um acesso tão fácil. Então, a informação ela não chegava tão rápido para as pessoas careciam dessas informações importantes e não podiam, por exemplo, comprar as ações como hoje a gente tem facilidade. Por outro lado, a gente tem uma quantidade enorme de informações bombardeando a gente todos os dias, o que pode também atrapalhar a tomada de decisões de quais ações comprarem. Então, o que é importante nessa tomada de decisão? É encontrar ações que são boas pagadoras de dividendos historicamente e que elas estejam saudáveis e com preços abaixo do seu valor intrínseco. Ou seja, seria o valor que você faria uma avaliação, né, por algum parâmetro, por alguma métrica, pode ser por fluxo de caixa descontado, ou para quem não entende disso, algum parâmetro em relação ao patrimônio que ela tem, e você vai comparar com o preço que ela está sendo comercializada. Tá? Mas não é tão simples, óbvio, por isso que existem casas de análise independentes que são melhores que casas de análise de banco, porque as de banco concentram muitos conflitos de interesse, ou seja, às vezes o banco tem uma posição grande que ele quer desovar
e ele vai falar que aquilo ali vai ser maravilhoso e você vai comprar porque o banco recomenda, então vários clientes comprando, o banco consegue desovar grandes quantidades e as corretoras a mesma coisa. Então tem que tomar muito cuidado com conflitos de interesse. Então, casas de análise independentes, elas vão te dar um norte para você poder escolher as ações que estão descontadas e que pagam bons dividendos. Esses dividendos, eles também vão contar com os juros compostos, porque você vai comprando e você vai recebendo mais dividendos, e esses dividendos vão somando aos seus aportes. E com o tempo também, a valorização das ações junto com as suas compras regulares vão fazer com que seu patrimônio exploda. Então, uma simples simulação que eu fiz alguns anos atrás, antes até da pandemia, eu comparei, por exemplo, com a própria aposentadoria do INSS. Se você contribuísse lá pelo teto na época da simulação, a gente ia ver que eu ia me aposentar, por exemplo, com o teto do INSS e eu acho que não daria para pagar... Metade dele seria para pagar talvez um plano de saúde no futuro. E se eu me aposentasse só com fundos imobiliários, sem contar as ações, eu teria uma renda tipo 2,5 vezes maior e um patrimônio gigantesco que eu poderia deixar para herdeiros, né? O que a aposentadoria do INSS ela não te permite. Então, você imagina ter uma aposentadoria hereditária. Essa que é a vantagem de você ter as suas ações pagadoras de dividendo. Então, é você plantar um futuro que você possa passar para os seus herdeiros e os seus herdeiros possam ter um futuro mais confortável ainda. Então, cada vez mais, isso é uma bola de neve que vai passando entre as famílias. E isso pode ser mantido e deve ser mantido. E, claro, não esquecer de orientar as crianças desde cedo para que elas possam saber administrar essa carteira com responsabilidade. Então, é isso aí. Se você gostou dessas dicas que eu estou aqui passando, escreve aqui nos comentários e o que você gostaria de saber mais sobre renda variável principalmente. A gente pode falar também de renda fixa, mas aqui eu estou dando um foco especial à renda variável. Não esquece de dar o seu like aqui porque me ajuda a chegar mais longe. E eu preciso dos seus comentários para saber o próximo vídeo sobre o que eu vou fazer. É isso aí, obrigado a todos e até a próxima.